Olá, bom dia. Nós vamos apresentar um workshop sobre suturas, tanto eu, o Dr. António Caires e o Dr. Duarte, que somos internos do Serviço de Cirurgia Geral do César. Portanto, começamos pela definição de feridas. Uma ferida é uma solução de continuidade dos tecidos que decorre da lesão por agentes mecânicos, térmicos, químicos ou bacterianos. Elas podem ser classificadas de acordo com o tempo de instalação ou a sua profundidade. No tempo de instalação podem ser feridas agudas, quando há a perda de integridade do tecido, subitamente, ou crónicas, quando uma das fases da cicatrização está alterada. De acordo com a sua profundidade, podem ser feridas superficiais, quando há atingimento da epiderme e eventualmente a derme, ou então profundas, quando há atingimento das camadas musculares ou ósseas. Depois, de acordo com o agente causal, podem ser incisas, quando o agente é cortante, contusas, quando o objeto é rombo e que causa hemorragia e edema. Podem ser lacerações, quando as margens são irregulares e que têm mais de um ângulo, ou então perfurantes, cujo predomínio da profundidade, tanto é maior, não é, sobre o comprimento. De acordo com a sua classificação sobre o grau de contaminação, podem ser limpas, que correspondem ao ambiente cirúrgico e que têm uma taxa de infecção entre 1 e 5%. Ou então podem ser limpas contaminadas, que são as feridas decorrentes de acidentes domésticos e cuja taxa de infecção é cerca de 10%. Podem ser contaminadas quando há contacto de fezes ou terra com mais de 6 horas de evolução e a taxa de infecção ronda os 20, 30%, ou então as infectadas. Depois, são consideradas feridas potencialmente tetanogénicas, portanto, estas ou então queimaduras que requerem tratamento cirúrgico e que não são tratadas nas primeiras 6 horas. As feridas também que apresentam algumas características como os pontiformes, decorrentes de pregos, espinhos ou dentadas, ou então com cortes estranhos, como farpas de madeira, com lesões da pele e tecidos moles extensas, que é o caso das queimaduras, com tecido desvitalizado, ou então contaminadas com solo ou estrume, com evidência clínica de infecção, ou então fraturas expostas. Isto são tudo feridas que são potencialmente tetanogénicas. No caso destas feridas, portanto, nós devemos avaliar o seu potencial e ter em atenção a sua história vacinal. E então, todas as feridas, portanto, que a história vacinal é desconhecida ou então têm menos de 3 doses, portanto, sejam potencialmente tetanogénicas ou não potencialmente tetanogénicas, devem ser administradas a vacina. No caso das potencialmente tetanogénicas, acrescidamente, deve ser administrada a imunoglobulina. Nos doentes em que a história vacinal, portanto, tem mais de 3 doses e, dependendo de que ano é que é a última dose, portanto, se há menos de 5 anos, não é necessário administrar qualquer vacina ou imunoglobulina. De 5 a 10 anos é apenas naquelas feridas que têm potencial tetanogénico e nas com mais de 10 anos, portanto, devem ser administradas, sejam elas com potencial ou sem potencial. Depois, existem casos muito particulares que podem ver no Plano Nacional de Vacinação, de onde é tirada esta tabela. No que respeita à cicatrização, ela pode-se dar por primeira intenção, em que os bordos da ferida são aproximados, há a mínima perda de tecido e a ausência de infecção e um edema muito ligeiro. E por segunda intenção, portanto, quando há perda excessiva de tecido, os bordos não conseguem ser aproximados e o encerramento da ferida é por contração e epitelização, que é vulgarmente designado de baixo para cima. E ainda, por terceira intenção, portanto, é designada a aproximação dos bordos da ferida após um tratamento aberto inicial por segunda intenção. E neste caso houve uma presença de infecção da ferida e que foi tratada inicialmente e depois os bordos foram então aproximados. Depois, para promover uma boa cicatrização é necessário haver uma técnica ascética, promover a aproximação dos bordos da ferida quando é possível e que nem sempre é possível e tem que ser avaliada a vitalidade dos tecidos, o grau de contaminação bacteriana ou então, no caso das feridas com 24 horas de evolução, pode não ser possível.
tem que ser utilizado adequadamente um bom penso e ainda melhorar todos os outros fatores que influenciam negativamente a cicatrização, que é o caso da desnutrição, da diabetes descompensada, da imunossupressão ou então dos hábitos tabágicos. No que respeita aos tipos de fios e suturas, portanto, de seguida vamos falar das suas características, de como é que são classificados, das características ideais de um fio e dos princípios a se ter numa boa sutura, assim como a sua técnica e de alguns casos especiais. Depois, os fios podem ser classificados de acordo com a sua configuração física, em monofilamentos ou multifilamentos, de acordo com a sua manuseabilidade. Portanto, existem fios com mais memória ou mais elásticos e que precisam de diferentes tensões nos nós que são dados. E também têm diferentes forças tênseis e também provocam reações teciduais. Portanto, as reações teciduais podem ser manifestadas de várias formas, afetando a cicatrização, podem inclusive formar seromas, reações de corpo estranho, entre outros. Nesta imagem podemos ver os vários tipos de fios, portanto o monofilamentar, que é a primeira imagem. Na segunda imagem vemos o multifilamentar que foi torcido e na terceira imagem o multifilamentar que é trançado. Depois ainda podem ser classificados como absorvíveis ou não absorvíveis e dentro destes temos os orgânicos e os sintéticos. Dentro dos absorvíveis, portanto, os biológicos, portanto, os orgânicos, temos, por exemplo, o catgut, ou então nos sintéticos temos o Vicryl, o Monocril, o PDS, sendo que o que tem maior durabilidade, portanto, embora sejam absorvíveis, vão acabar por ser absorvidos, não é? E então o PDS é o que dura mais tempo. Nos não absorvíveis temos os biológicos, portanto, é o caso da seda, os sintéticos, e ainda os vegetais e os minerais. Pronto. Relativamente à agulha, portanto, o tamanho e o calibre devem ser proporcionais ao calibre da sutura. Existem essencialmente dois tipos, as cilíndricas, que podem ter uma ponta afilada ou então romba, e que são utilizadas para tecidos mais, de certa forma, sensíveis, portanto, músculos, mucosas, serosas, em que a passagem da agulha não deve lesar as estruturas por onde ela está a ser passada. E então, também existe o tipo cortante, portanto, geralmente triangular, com bordos afilados. A curvatura da agulha vai depender do tipo e da espessura do tecido e ainda do espaço na manobra, que é o que podemos ver nas imagens, as várias curvaturas das diferentes agulhas. Depois, como é que podemos interpretar um rótulo de um fio de sutura? Portanto, vai aparecer portanto, o nome comercial, portanto, no caso da primeira imagem é o Vicryl e na segunda imagem é o Etilon. De seguida, em baixo, podemos ver a coloração do fio, portanto, no caso do Vicryl é violeta, no caso do Etilon é preto. Depois, mais abaixo, vamos ter o tipo de fio que temos. No caso do Vicryl é um sintético absorvível e no caso do Etilon, portanto, temos um não absorvível. Depois, do lado esquerdo, vemos o tamanho deste fio e a configuração da agulha. Portanto, quantos mais zeros, mais fino é o fio, que o caso do Vicryl, portanto, que é 2 zeros e no caso do Etilon é 4 zeros. Vemos também o comprimento do fio, no caso do Vicryl 90 cm, no caso do Etilon 45 e depois, passando para a agulha, vemos a espessura da agulha, no caso do Vicryl 36 mm, no caso do Etilon 16 mm e assim como a sua configuração, no caso do Vicryl, portanto, que é uma cônica e no caso do Etilon, portanto, é uma triangular. Portanto, para termos uma boa sutura, os princípios básicos é ter uma técnica estéril, ascética, livre de irritantes ou impurezas. O diâmetro e o tamanho devem ser uniformes da mesma, deve haver uma boa cooptação dos bordos, a sutura não deve ter tensão, a força têncil deve ser uniforme, com o tipo e o tamanho da sutura, o fio deve ser de fácil manuseio, com segurança no nó. É importante não deixar locas, que é o princípio de Schwartz, e ainda um mínimo trauma dos tecidos. Antes de passarmos para uma parte mais prática ali na nossa banca,
falar um pouco só do conceito de campo cirúrgico dito essencial. Vão poder observar que normalmente o campo simples, pelo menos um bisturi, uma tesoura de fios e duas pinças, uma delas com dentes mais para a mobilização do epitélio da derme e uma pinça sem dentes para a mobilização das mucosas. Muitas vezes vamos também nos fazer acompanhar, que pode não estar incluído, de uma seringa, de um campo esterilizado que irá rodear a ferida cirúrgica, que iremos abordar, compressas e agulhas para fazer a administração da solução de anestésico. Em relação à anestesia local, temos várias formulações. As mais comuns de lidocaína 1 a 2%, podem-se fazer acompanhar de adrenalina, muitas vezes quando são tecidos muito hemorrágicos, às vezes tecidos feridas na face, pode ser necessário adicionar adrenalina. Fazemos a administração com agulhas de calibre G25, mais finas. Tentamos fazer a administração de anestesia, como vocês vão poder ver daqui a pouco, começar numa extremidade da ferida, muitas vezes dentro da própria ferida, para evitar a conspurcação extra. Entramos em inspiração e saímos sempre em infiltração. Normalmente uma anestesia local, por cerca de 1 minuto, 2, é possível já avançar depois com o procedimento. Terem atenção sempre o manuseio do porta-agulhas, usar o anelar e o polegar para manusear o porta-agulhas, sendo que o indicador pode ser usado para apoiar e conferir mais estabilidade à mão. Vão poder ter a oportunidade de ver daqui a nada como é que devemos agarrar na agulha, sempre no terço posterior, de forma a que quando ela entra na pele leve um ângulo de 90 graus. Fazemos um movimento rotativo, sobretudo do punho, não é tanto a agulha que mexe, mas sim o punho. Tentamos dar sempre a mesma profundidade e distância entre os pontos, sobretudo se estamos a falar do ponto simples. Os pontos que vamos falar prendem essencialmente com o ponto simples, o ponto de calchoeiro vertical, nós chamamos comumente de Donati. Temos também um ponto em U horizontal e um ponto em X, mais hemostático. E uma sutura contínua, mais superficial e também subungial. Já vou exemplificar daqui a pouco o ponto simples. O ponto simples é o que nós fazemos a maior parte das vezes em casos de feridas em contexto de urgência. São pontos que têm a mesma distância entre o ponto e o bordo e são igualmente distanciados entre os vários pontos. Tensão ideal, às vezes quando conferimos demasiada tensão ao fio, conseguimos objetivá-lo pelos bordos da lesão que ficam um pouco mais isquémicos, mais branqueados. Se nós vemos que é uma área de grande tensão, em que são feridas muito sangrantes, às vezes no couro cabeludo, feridas profundas, podemos ter de recorrer a um ponto Donati. Claro que na cara está fora de questão, fazemos um ponto Donati. Feridas com suturas em U são um pouco comuns na nossa prática habitual. Lá está, são também feridas sob muita tensão, nas costas, nas pernas. Pontos em X damos quando temos um tecido que está muito sangrativo e que às vezes não se resolve simplesmente com um ponto em Donatis. Feridas com sutura contínua são feridas muitas vezes que realizamos em contextos de baixa probabilidade de infecção, às vezes na pequena cirurgia. São feridas que não estão conspurcadas e que nós sabemos que podemos fazer uma sutura contínua, que a probabilidade de vir a infectar é muito baixa. Entramos agora na parte final da apresentação teórica. Vou-vos falar de alguns casos especiais que encontramos na pequena cirurgia em contexto de urgência e tem algumas particularidades, começando então pela sutura e pelas feridas nas mucosas. O lábio faz parte, não é uma mucosa, mas tem componente mucosa, então vamos usar um fio reabsorvível. Para além de, no interior da boca, não vamos remover fios, exteriormente o próprio nylon é um fio que, não sendo absorvível, causa irritação no doente e vai causar sempre mais dor, fica ali a picar a pontinha do fio. Os pontos simples invertidos, já tiveram a oportunidade de ver como fazê-los. A questão é mesmo esconder o nó e não provocar a irritação por parte da língua, por exemplo. O primeiro ponto nas feridas dos lábios, a nível da componente externa, acaba por ser o mais importante, na medida em que tem que fazer o limite do lábio
de forma a alinhar completamente o lábio e não haver nenhuma diferença a nível da cicatrização. A anestesia pode ser feita um bloqueio de nervo a nível do infraorbitário ou do mentoniano em casos de feridas mais extensas. Normalmente fazemos a normal infiltração local, podemos também fazer uma infiltração sem precisar de infiltrar a lidocaína, mas apenas pulverizando por cima, sobretudo na idade pediátrica. A língua. Uma coisa que tem que ter em atenção é que mucosas tendencialmente cicatrizam bem e são sítios conspurcados, temos muitas bactérias na boca. A língua, suturar vai depender então da extensão da lesão, do risco de ter algum compromisso funcional e para isso, tal como o lábio, vamos usar um fio reabsorvível. O Vicryl é o nome comumente usado, serve apenas como uma marca de fios, é como se fosse um Tupperware. O mais importante saber é mucosas, fio reabsorvível. A sutura é feita por planos, tendo em conta que é um músculo. O scalp. São muitas feridas que aparecem na urgência, são os scalpes, e coisas importantes é explorar sempre. Muitas vezes estes doentes não estão conscientes, estão em contexto utilizado e então não sabem contar bem a história. Nesse contexto acabam também a fazer estudo imagiológico, com TAC eventualmente, mas a nível de feridas temos que explorar sempre, tentar identificar a presença de alguma fratura e algum corpo estranho. Tendencialmente são feridas muito sangrantes, mas não é preciso ficar preocupado com a hemostase, porque a própria sutura da pele, tendo em conta que no scalp, no couro cabeludo, não há muito espaço morto, a própria sutura faz a hemostase. A tricotomia não é convencionalmente recomendada, pode facilitar apararmos o cabelo para facilitar a sutura. Pontos importantes têm a ver com a ponevrose frontal, a gália ou occipital, em que a primeira sutura será feita com fio reabsorvível, de forma a manter a integridade muscular e os movimentos musculares, e a segunda sutura, então, normalmente do scalp. O sobrolho ou supracílio, coisas muito importantes, tricotomia nunca se faz porque vão completamente desalinhar a sobrancelha a uma pessoa e não vai ficar bem. Alinhar bem os bordos e a sutura, particularmente como a do lábio, deve ser feita a primeira ao nível da sobrancelha e sempre paralela em direção ao crescimento dos pelos. Há alguns casos especiais como os corpos estranhos, superficiais, as morduras de animais, picadas de carraças, alguns hematomas e abscessos, vou-vos falar daqui para a frente. Os corpos estranhos superficiais. O primeiro passo é, como em tudo, a história clínica. O doente muitas vezes já diz que entrou uma farpa no dedo, entrou um corpo estranho, e então vamos partir para os meios complementares de diagnóstico com o raio-x ou a ecografia. A ecografia é sempre um exame de eleição, às vezes em contexto de urgência não é disponível, e muitas vezes o raio-x é mais rápido, não depende do operador, e temos aquelas farpas metálicas em carpinteiros, em serreireiros. E o segundo passo é mesmo a remoção. Vamos ter os cuidados gerais com a desinfecção, a exploração da ferida e a remoção do objeto. Devemos fazer um penso oclusivo no sentido em que é hemostático, administrar antibioterapia empírica e analgesia porque vai doer. A vacina antitetânica já foi falada antes e este é um dos casos que tem indicação. Como removemos um corpo estranho? Não vamos suturar por cima porque vai infectar. As feridas com anzóis são feridas que nós apanhamos muitas vezes também, sobretudo nesta época do verão. A localização mais frequente é nas mãos, porque é onde vão tirar da boca do peixe, é o nosso utensílio, não é? E os pés, porque às vezes estão no chão, que os pescadores deixam lá no chão e acabam por pisar. Coisas importantes que devemos saber nestas feridas é a estrutura do anzol, porque não é um corpo estranho que conseguimos apenas puxar. Eles têm uma curvatura e, como tal, para remover devemos usar esse movimento em rotação. E muito importante também é a ponta do anzol, que tem esta barbela, e a barbela serve para apanhar o peixe, para conseguir o peixe morder e não conseguir tirar aquilo da boca. A mesma coisa acontece quando metem um anzol na mão, tem que ter atenção à barbela e muitas vezes é preciso lancetar para tirar o anzol. Há várias formas de tirar os anzóis. A forma mais simples é o trajeto retrógrado, o back-out, é o método mais fácil e muitas vezes ou são pessoas comuns que foram à pesca ou foram à praia e não têm grande experiência e conseguimos tirar facilmente,
ou então este trajeto retrógrado já foi feito por um pescador local que conseguiu tirar, que eles têm as próprias técnicas dos pescadores. É um método fácil, apenas para anzóis com uma barbela mais pequena, porque senão vai prender, e a preparação inicial é como em todas as feridas, vamos lavar, vamos desinfetar e fazer anestesia local. Coisas importantes, sendo nas mãos, sendo feridas distais, muitas vezes é preciso fazer um bloqueio troncular do nervo para anestesiar completamente o dedo e não causarmos dor ao doente. As mordeduras de animais são casos particulares. A face e os membros superiores são muitas vezes afetados, são os mais comuns e têm um risco importante de infecção. A boca dos animais é um sítio muito sujo e, como tal, deve ser feito sempre antibioterapia, normalmente é recomendada, bem como a vacina antitetânica. A nível de suturar ou não, regra geral, não suturamos. São feridas conspurcadas e vão infectar de qualquer forma, muito mais se fecharmos por cima, vão criar abscessos. Esta é a regra geral. Normalmente são lesões com esmagamento dos tecidos. As feridas punctiformes também não faz sentido suturar. As mordeduras das mãos, se não tiverem hemorragia ou se forem pequenas, também não. As feridas são sujas, têm várias horas de evolução. E as mordeduras humanas ou de gato também são igualmente conspurcadas. Os casos que vamos suturar são aqueles que são feridas extensas, em que temos que aproximar o tecido celular subcutâneo, muitas vezes deixamos a pele aberta. Feridas pontuais para suturar são aquelas na face também. Muitas vezes temos que optar entre cicatriz ou infectar, mas antibiótico é sempre a prática comum. Regra geral, não suturar. As carraças ficam presas e muitas vezes até com o próprio éter acaba por anestesiar um pouquinho a carraça e elas caem. Regra geral é com uma pinça de seção fina, vamos agarrar a carraça o mais próximo da pele possível, fazer um movimento preciso para cima, sem agitar ou rodar, senão vamos partir a ponta da carraça, e evitar a pressão sobre o corpo para não libertar as toxinas, e se permanecerem pequenas porções da boca, não vale a pena tentar remover, vamos estar a causar mais inflamação, mais portas de entrada. Hematomas subunguiais acontecem frequentemente na vida do cotidiano, trinou o dedo numa porta, há marteladas em operadores e são tipicamente muito dolorosos. Fica sangue por baixo da unha, esse sangue causa uma dilatação dos tecidos e é muito doloroso. Para além disso, podem também infectar, porque é um meio de cultura, e então temos a trepanação. Trepanação é uma drenagem pela unha do próprio hematoma. Isto causa um alívio imediato. Pode evitar a necessidade da excisão total da unha e já lá está, os hematomas funguiais são realmente muito dolorosos e têm indicação para esta drenagem nas primeiras 48 horas. É importante dizer ao doente que não vai doer porque a unha não tem sensibilidade e eles sentem realmente um alívio sintomático muito grande. À direita tem aqui uma técnica que isto pode ser feito de várias formas, às vezes usamos a ponta de uma agulha de infiltração, outras vezes podemos também aquecer um clipe e o clipe fica incandescente e só passa a unha. Passando a unha, está drenado e o doente sente o alívio. Abscessos cutâneos, temos muitas vezes a nível de um quisto sebáceo que infecta, ou até mesmo um furúnculo que fica infectado. Abscesso é para drenar. Segurar as condições da asepsia, fazemos uma anestesia local ou injetável ou em spray, aqueles sprays de gelo. O injetável é diferente de uma injeção que nós fazemos, de uma infiltração que fazemos a nível de uma ferida. Temos que fazer de forma muito superficial, muito devagarinho, porque é uma zona que está demasiado inflamada e é muito sensível, o doente vai se queixar. A incisão faz-se de uma forma única, com uma lâmina fria de bisturi, e este é um princípio dos abscessos. O abscesso está drenado, o abscesso está curado. Podemos deixar eventualmente um dreno para não encerrar o orifício que fizemos a drenagem, deixamos um dreno de borracha. O penso é feito diariamente e a remoção do dreno normalmente é feita nos primeiros 2 dias, que é a altura em que tem mais pus, mais edema, toda a inflamação a sair. Antibiótico é necessário em caso de resposta inflamatória sistémica, se houver uma celulite exuberante local, múltiplos abscessos ou no caso de imunodepressão. Não esqueças que imunodepressão, velhinhos e diabéticos. A nível de sugestões práticas de sutura, aqui no meio da tabela vemos logo o nylon 3/0 ou a seda 3/0. O 3/0 é um fio que dá para tudo.
Depois disso vemos a face ou as mãos, que são sítios mais sensíveis, usamos um fio mais fino, como o 4/0. O scalp é um sítio menos sensível e com mais tensão, usamos um fio mais grosso, como o 2/0. De resto, nylon, a nível de urgência monofilamentar, infeta menos, faz menos reação de corpo estranho. A seda é sempre um bom fio, sendo multifilamentar, mas tem para zonas mais tensão, porque consegue reagir melhor à tensão dos tecidos.